Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu tô aqui para gravar mais um vídeo para o nosso grupo, que é o Techuvá, que é o nosso grupo de leitura e meditação da Bíblia, do Tropa. É um grupo onde nós lemos, a gente medita, a gente tem textos que as pessoas mandam, tem o vídeo que eu faço, temos áudio também. Então, é um grupo onde sempre nós estamos falando sobre a palavra de Deus, aprendendo sobre a palavra de Deus, meditando nela, né? E o principal de tudo, né? Procurando viver aquilo que a gente está aprendendo, aquilo que a gente está lendo. Então, é um grupo maravilhoso que tem nos ajudado aí nesse caminhar. Se você se interessar, manda uma mensagem aí que a gente te adiciona lá também, tá bom? Então, antes de começar a falar, eu quero orar. Tá bom? Vamos lá. Vem orar comigo. Papai de amor e de cuidado, obrigada, Pai, pela Tua palavra. Obrigada, Papai, pela oportunidade, Senhor, de poder falar sobre a Tua palavra. De poder falar sobre Ti, Pai. De poder viver aquilo que Tu tem nos ensinado, Senhor, e aquilo que Tu tem nos ensinado com tanto amor e com tanto carinho. Senhor, que essa palavra que nós estamos aprendendo hoje, lendo, vendo vídeo, né, lendo os textos no grupo, que essa palavra ela entre em nossos corações, Senhor, e que ela dê muitos frutos, Papai. Que não fique só no campo da leitura, no campo do conhecimento, mas que realmente ela penetre em nosso espírito, ela realmente penetre em nossa alma, fazendo com que nós nos transformemos, Senhor. Que nós não sejamos mais o mesmo que éramos antes, mas que realmente a gente venha a viver como Jesus viveu. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então, vamos lá, né? Vamos começar. A gente vai falar hoje sobre o capítulo 7. É Lucas, capítulo 7. E na minha Bíblia aqui ele traz assim: um oficial romano demonstra fé. E esse capítulo, ele é um capítulo cheio de... um capítulo bem dinâmico, cheio de acontecimentos, né? Nesse capítulo aqui, Jesus ele vai curar, né, o servo desse oficial romano. Ele vai ressuscitar o filho único de uma viúva. Jesus ele confirma que é o Messias ali para os discípulos de João Batista. E nesse capítulo também Jesus é ungido, né? Então é um capítulo com muitas informações. Eu vou procurar passar aqui o que o Espírito Santo fala comigo, tá bom? Então vamos lá. Aqui no começo desse capítulo, o servo desse oficial romano, ele estava muito doente, beirando a morte. E esse oficial romano, ele era um oficial muito bondoso, né? Eles relatam aqui no início do capítulo que ele é muito bondoso. Ele chegou a construir uma sinagoga ali para os judeus. E esses servos, esse oficial, ele descobre, né, de Jesus, que Jesus está na cidade. Claro, a fama de Jesus, ele corria em todas as cidades, né? E ele descobriu que ele estava ali. E logo ele já tratou de chamar Jesus para vir curar o servo dele. Então, né, olha só como a reputação desse oficial, ela precede ele, né? Ela vai... Tanto foi bom que os servos, eles buscaram e relataram isso a Jesus. Então, como é bom nós termos essa reputação, né? Assim como Jesus, de ser bom, de ser generoso, de ser cuidadoso, de ser amável, amigável, né? Tantas outras. Mas como isso é bom? Porque de alguma forma isso volta para nós. E para esse, né, oficial romano voltou aí em salvação para a casa dele, né? E a cura do servo. Então vamos lá. Eu quero ler com vocês, começar lendo o versículo até ali no versículo 6, que fala assim, ó. Jesus foi com eles, mas antes de chegarem a casa, o oficial mandou alguns amigos para dizer: Senhor, não se incomodem em vir à minha casa, pois não sou digno de tamanha honra. No 7, eu não sou digno sequer de ir a seu encontro. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Então, olha só, esse servo romano, ele reconheceu a autoridade de Jesus. Ele entendeu quem Jesus era e reconheceu a autoridade que Jesus carregava. Então, olha só que fé, né? Ele sabia que se Jesus ele declarasse uma palavra, aquele servo dele seria curado. Então, que fé extraordinária, né?
que nós tenhamos essa fé, assim como desse oficial romano, e que a gente entenda que hoje o Espírito Santo habita em nós. Então, nós carregamos essa autoridade de Jesus junto conosco. Que a gente, né, declare, que a gente use essa autoridade da forma como Jesus quer que a gente use. Amém? Então, vamos lá. Depois, ali no 9, ele fala assim, ó. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado. Voltou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu lhes digo a verdade. Jamais vi fé como esta em Israel. Então, olha só, que maravilha, né? Que Jesus também possa falar assim de nós. Jamais ele viu fé como a minha, jamais ele viu fé como a sua. Amém? Em nome de Jesus, né? Vamos lá. Continuando. Depois, Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Então, veja só, no 13, ele fala assim, ó, quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Então, foi até o caixão, tocou nele e os carregadores pararam. E disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar. E Jesus o devolveu à sua mãe. Então, olha só. Jesus, ele se movia por um propósito, né? Não foi uma coincidência que Jesus estava passando pela entrada da cidade no mesmo momento que aquela viúva estava passando com o cortejo do seu filho. Não é uma coincidência, é uma jesucidência, né? Que a gente tem o costume de falar. Então, Jesus estava lá porque tinha o propósito de ressuscitar esse menino. E, né, o que fez, né, o que moveu Jesus a curar esse menino? Ele sentiu, né, ele tinha sentimento também. Ele sentiu uma profunda compaixão. E esse é um sentimento em que nós precisamos muito, como que eu posso falar para vocês? A gente precisa exercitar esse sentimento, exercitar essa compaixão em nós. Porque rapidamente a gente tem um costume de apontar o dedo e julgar. Mas é muito difícil a gente ter compaixão pelo outro e realmente viver aquilo que ele está, sentir aquilo que o outro está passando, viver aquilo, fazer algo para que aquela situação mude, né? Porque a gente sempre ficou famoso aquela expressão, né, de se ter empatia pelo outro, só que é muito fácil ter empatia. Empatia é sentir o que o outro está fazendo, o outro está sentindo. E só. Mas compaixão não. Compaixão vai além disso. Compaixão a gente sente isso, mas faz algo para mudar essa realidade. Então que nós sejamos aperfeiçoados na nossa compaixão, né, nessa caminhada que nós estamos aí, que a gente tenha mais compaixão e menos, né, dedo apontado. Amém? Em nome de Jesus, né? Então vamos lá. O verso agora 20, já vai ali com Jesus, com João Batista. Os 2 discípulos de João encontraram Jesus e lhe disseram, João Batista nos enviou para lhe perguntar, o Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? E no 22 ele fala assim, em seguida disse aos discípulos de João, voltem a João e contem a ele o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. Então, olha só, né? Aqui ele já respondeu que sim, ele é o Messias, né? Ele confirmou aquilo que João tinha mandado perguntar para ele, né? Maravilhoso, glória a Deus, né? Então, né, Jesus fala ali sobre João Batista aos fariseus e fala sobre, né, os fariseus que não aceitavam João Batista e também não aceitaram Jesus, né, porque sempre eles criticavam alguma coisa. E Jesus completa, ali no 35, Jesus fala assim, ó, deixa eu encontrar aqui. Mas a sabedoria, ela é comprovada pela vida daqueles que a seguem. Então, quem segue Jesus
quem cumpre, né, segue, obedece aos mandamentos, obedece aquilo que está na palavra, tem, né, busca conhecer Jesus, busca conhecer o caráter de Jesus, busca ser transformado e ter o caráter como o de Jesus, ele tem a sua vida transformada, né? Então, isso é uma consequência daquilo. Então, a partir do momento que eu obedeço, que eu ouço o Senhor, que eu obedeço Ele, que eu vivo aquilo que Ele está me ensinando, eu testemunho Ele, né? E a palavra, em vários outros lugares, ela fala para que nós sejamos testemunha de Jesus aonde nós estamos. Então, né, que a gente viva isso, que a gente viva a palavra, que a gente seja essa testemunha de Jesus, aonde quer que nós estejamos, aonde quer que a gente esteja plantado, na sua casa, na sua família, não importa onde, no seu trabalho, na sua escola, em todos os lugares, que a gente testemunhe Jesus, amém? Que o pecado, né, em si, que ele seja apenas um deslize na nossa vida, que não seja algo recorrente, mas que seja algo realmente que a gente, né, deslizou, mas que rapidamente volte para o centro e volte a fazer aquilo que o Senhor mandou a gente fazer, amém? Em nome de Jesus, né? Então, vamos lá. Agora que Jesus, ele já entra, né, já vai, foi convidado para um jantar, ele já está na casa desse fariseu, e no 37 ele fala assim: quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro, e em seguida ela ajoelhou-se aos pés de Jesus chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele, e ela os secou com seu cabelo, e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Então, olha só, toda essa situação, o fariseu, ele logo tratou de criticar. Ele não entendeu, né, aquela ação que ela estava fazendo naquele momento, que é uma ação profética, né, nós entendemos isso, mas ele não entendeu aquilo ali. E o 41 fala assim, ó, e Jesus, né, vai explicar para ele. Então, Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem, deixa eu ver se é esse mesmo, é isso mesmo. Não, antes eu quero ler o outro versículo, lá para fazer esse link com essa mulher, tá? No 44 fala assim, ó. Veja, esta mulher ajoelhada aqui, quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora em que entrei, ela não parou de beijar os meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir a minha cabeça, mas ela ungiu os meus pés com perfume raro. Então, olha só. Jesus explicou tudo aquilo que ela estava fazendo, o fariseu deixou de fazer e ela completou, e ela fez, né? Claro, em todo o banquete que era oferecido, havia uma série de regras para seguir, né? As pessoas naquela época, elas costumavam dar descalços ou com uma sandália, né? E isso, né, fazia com que os pés ficassem sujos. E elas não tomavam banho com frequência, então, né, de longas caminhadas elas não estavam cheirando tão bem, né, uma série de informações. E ali essa mulher, ela lavou os pés de Jesus, ela ungiu os seus pés, ela fez, né, ela beijou os seus pés, também era costume cumprimentar a pessoa que era convidada com um beijo, e ela fez isso, tudo que era necessário ela fez, e o fariseu não fez, aquele que é tão letrado, que é tão entendido das regras e do que precisa, né, ser feito ali, e ele não fez, e ela cumpriu tudo o que precisava, né, ela honrou Jesus, né, com tudo que ela tinha, e isso passa muito, né, um ensinamento muito importante para nós, né. Então, agora eu quero sim voltar lá no 41 e quero ler com vocês. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos 2 devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente
perdoou ambos e cancelou as suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso, né? E lá no 47, Jesus responde assim: eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Então, Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Então, olha só, né? Ela entendeu que Jesus perdoou seus pecados e ela era grata a isso. Então, ela fez o que ela precisava fazer. E o fariseu, como não entendeu aquilo ali, ele não foi, né? Ele não fez e não honrou como deveria honrar Jesus. Então, né, Jesus explica isso nessa parábola. Então, para aqueles que os seus pecados foram perdoados, são muito gratos e amam mais. Então, né, que todos nós, a gente possa ser perdoado de todos os nossos pecados, conversar com Jesus sobre isso e amar a Ele com todas as nossas forças, honrar e obedecer, né? Pois a palavra fala, quem me ama, ele fala, né? Jesus fala, quem me ama obedece aos meus mandamentos. Então, que a gente demonstre o nosso amor por Jesus, obedecendo a palavra, obedecendo a Ele, em nome de Jesus, né? Então, meus amores, estes foram os meus comentários desse capítulo. É um capítulo lindo, cheio de informações, cheio de coisas lindas para a gente ler, para a gente aprender, para a gente viver, que é o mais importante. E que todos nós, né, essa é a minha oração, que todos nós sejamos transformados pela palavra, que a gente não fique só no campo do conhecimento, mas que a gente viva realmente, seja transformado, tenha a nossa mente renovada e que a gente obedeça tudo aquilo que a gente tem aprendido. Amém? Em nome de Jesus, um beijo e até o próximo capítulo. Tchau!